Olá, amigos. Mais uma vez. Estamos ficando bem? Com esse calor aqui, não escuto nem os nossos pensamentos direito. Vamos testar para a fé. Todos escutando bem. Então, é uma alegria fazer parte de uma data tão importante neste aniversário, conforme ano passado também, o 111, agora 112 anos. É uma data realmente de impressionar, que possamos aproveitar esta instituição, trazendo a caridade, trazendo o nome do Cristo, junto ao esclarecimento do Consolador prometido no Espiritismo, a tantos e tantos corações encarnados e desencarnados. Então, sempre que a gente, de alguma forma, vem ter um breve momento em que a gente faz parte da história de um lar, de uma instituição, de uma família espiritual que se reúne com um trabalho tão especial, realmente é algo que marca a todos nós que também estamos aqui desse lado. E que tempo então nós traríamos para esta casa tão querida? Justamente um que envolve a todos nós, que parece que é a cada dia mais. Nós espíritas estamos sempre estudando justamente o tema da transição planetária, ou seja, conforme os espíritos trouxeram a Kardec, uma forma muito esclarecida, uma forma muito pertinente, assim como evoluem os indivíduos espiritualmente, evoluem as coletividades. E assim como nós saímos do primarismo, daquele ser das cavernas, primitivo, e vamos desenvolvendo a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa moralidade, os nossos sentimentos, a fim de que aos poucos vamos aprendendo a ser cidadãos do universo. Parece até que é uma propaganda, né? Cidadão do mundo. O espírita é cidadão do universo, o espírito imortal, e que compreendemos que estamos na matéria apenas de forma transitória, a fim de que nós possamos nos capacitar para a vida maior, que é a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Nós compreendemos que assim como um ser ele faz esse bem, por que não as famílias humanas? A família, a aldeia, a cidade, o país, as civilizações também partem do primarismo. Vamos gravar isso, vou gravar depois. Também partem do primarismo, todas as civilizações, e vão se hominizando, vão se tornando humanas cada vez mais, deixando de ser um grupamento somente pela defesa, um grupamento muito marcado pelo instinto, que se junta não sabe nem porquê, pelo instinto gregário, pela guerra, pela agressividade, pela sobrevivência diante das feras e das intempéries da natureza, e aos poucos os grupos vão tendo um sentido, um senso de pertencimento, um senso de coletividade, e também vão fazendo o seu pé, dos reinados, dos impérios, das guerras fratricidas, aos poucos criando leis, criando proteções, criando obras de saneamento, criando educação, hospitais, cultura. Vai aos poucos passando daquilo que é material, das estradas, dos diques, dos prédios, primeiramente os prédios religiosos, as pirâmides, os templos, depois os prédios de escolas, os prédios de vida, para os poucos também olhar para o mundo interno daqueles que habitam essas nações. E essas nações, essas grandes famílias, vão também transitando desse primitivo para o ser espiritual, para o ser de consciência, para o ser de amor e o ser de compreensão. E aí entra o papel da transição planetária, que segundo os Espíritos trazem, de tempos em tempos, a coletividade vai gradualmente entrando em outros patamares da sua consciência, em outros patamares do basal, daquilo que é básico e daquilo que está na média da civilização. E aí nós teríamos, como todos acreditam, que a maioria que temos estudado, né, nós transitaríamos dos mundos primitivos para os mundos de provas e expiações, aonde o ser humano já conhece, já tem uma
do bem, mas ainda o mal impera sobre ele. O mal seria o materialismo, o egoísmo, a vaidade, a agressividade, a vontade de poder, ou seja, o instinto ainda fala mais alto do que a boa utilização do livre-arbítrio. Então o instinto fala mais alto do que a consciência. O terceiro nível seria o nível, então, justamente do mundo de regeneração, que um grau acima do mundo das expiações, do mundo de regeneração, o ser humano ainda tem maldades, dores, inconsciências, dificuldades, mas o bem é mais forte. A vontade do amor, a vontade de fazer o bem às outras pessoas e a si mesmo, já é superior ao apego do egoísmo do seu coração. Já é o ponto de virada, já é o momento em que ele já está capacitado a vida interior, a olhar para o mundo das emoções. E após o mundo de regeneração, nós teríamos outros níveis, como os mundos felizes, e depois os mundos celestiais, espirituais, que inclusive já não são marcados pela materialidade, que é natural no mundo dos seres humanos. A importância do que nós vamos falar hoje seria de algumas reflexões que têm junto a mim no meu coração, que para mim são muito importantes. Eu não tenho dúvida, no meu pensamento pessoal, que a transição planetária é uma virada, é uma transformação eminentemente psicológica, porque ela não diz respeito ao grau de tecnologia, ela não diz respeito ao grau de intelectualidade, ela não diz respeito somente a construções sociais exteriores, mas ela diz respeito à nossa vida interior, quem nós somos por dentro. Se nós estamos sabendo lidar com as nossas dores, com as nossas frustrações, encará-las, será que nós estamos transformando, meus amigos? Como fazemos alimentos? Como fazemos alimentos? A nossa frustração, o chicote da consciência dele, Joana de Ângeles nos traz que o bruto, o selvagem, transforma as suas dores, os seus sofrimentos, as suas frustrações em violência, em mais agressividade. Ele desconta no outro, como nós costumamos falar. Enquanto o santo, o esteta, é o linguajar que a utilizou para falar, na realidade, do ser esclarecido espiritualmente. Enquanto o santo e o esteta transforma a própria dor em recurso para os outros. Então, assim como nós podemos dizer assim, fulaninho ou fulaninha apanhou muito na infância, sofreu privação, não só as físicas, mas principalmente as morais, são as mais marcantes, foi humilhado. Talvez por isso essa pessoa é tão difícil, por isso que ela agride, por isso que ela abusa, por isso que ela é violenta. Da mesma forma que nós fazemos essa equação, nós podemos dizer, fulaninho e fulaninha passaram muitas dificuldades na infância, na adolescência, na vida adulta, ao longo da vida. Por isso compreende o outro. Por isso sabe que assim como teve dor, não quer que essa dor se repita no coração dele. A pessoa sabe como é que é não ser compreendida. Então ela tem uma atenção um pouco maior para buscar compreender os outros. Talvez ela não consiga ser, mas ela está atenta a isso. E o que importa aí é a vontade bem direcionada, porque, naturalmente, meus amigos, no nosso mundo evolutivo, nós não damos conta de tudo, nem é essa a proposta. A proposta é nos mantermos no caminho do bem, é buscarmos entender a vida como um grande chamado para a realização das nossas forças da alma, e não estancar a nossa experiência no sofrimento. Porque se nós estancamos o sofrimento, nós entramos naquilo que lá no Oriente, no Japão, eles chamam, os hinduistas, principalmente, o mundo de Maya. O Maya, na verdade, é o termo hindu, mas eles chamam o Rukyo, que é o mundo flutuante, como eles
consciência num apego à dor e ao prazer. A dor e ao prazer. E convenhamos, né, meus amigos, no mundo de provas e expiações, onde nós temos conta para pagar, onde nós estamos aqui às 19 horas, 40 graus, né? Onde nós temos envelhecimento, dores, enxaqueca, nós temos crianças brigando, tem que pagar o colégio, tem dificuldades, tem notícias muito tormentosas, não é? No mundo muito marcado pela matéria, tudo que é dor, tudo que gera dor, tudo que gera prazer chama muita atenção e marca muito a nossa vida. Nós ficamos presos na dor, nós entramos num ciclo de autodestruição. E se ficamos presos no prazer da vida, porque nós ficamos apegados, nós viciamos a percepção do espírito. E aí a gente pergunta assim, poxa, Alexandre, mas o que é bom, o que dá prazer, não é interessante, não é importante? Sim, assim como, por que pareça. Nós temos uma necessidade da dor e do prazer, faz parte, meus amigos. Mas nós temos uma necessidade de transitar entre a dor e o prazer, aprender a lidar com essas questões, aprender a elaborar as nossas dores e a lidar com os prazeres sem afundar neles. Porque a pessoa que afunda nos prazeres, claro que ela vai ter alegria imediata, não há problema nisso. O problema é ela não desenvolver sabedoria, paciência, tolerância para os prazeres da alma. Inclusive, Joana de Ângeles diz isso. Os prazeres do corpo, não é que eles não são de Deus, mas é que os prazeres da alma são ainda maiores. São ainda melhores. Então, quando a pessoa vai criando uma vida psicológica, que representa olhar para dentro, olhar para as emoções, ela vai adquirindo ferramentas para lidar com a dor e o prazer. Eu vou resgatar aqui mais uma palavrinha de Joana de Ângeles. Ela fala sobre a ótica emocional que nós temos para as dificuldades da vida. A ótica emocional. Então, a transição planetária, meus amigos, ela fala numa palavra usada na psicologia. No Carl Gustav Jung, que é um psicólogo muito famoso, que foi colaborador de Freud durante o período, e ele é muito usado por Joana de Ângeles. Diz o médico de Valdo Franco, inclusive, que Joana e Jung são amigos da espiritualidade. Ela estudou junto a ele, mas não só estudou junto a ele, ela foi uma das mentoras da sua encarnação. Diz ele, né, que ela protegeu, ela preparou a encarnação de muitos psicólogos a partir do século XIX, século XX, XXI. Mas o único nome que nós conhecemos desses psicólogos é de Jung. E diz que tanto que quando ele desencarnou, ela fez questão de puxar a orelha dele para aquilo que ele teria falhado, fazendo aquele balanço, para corrigir. Nós até tivemos lá com o Divaldo na Bahia e perguntaram assim, olha, Divaldo, mas ela, como é que é? Ela suportava, ela conseguia lidar com a beleza do Jung, ele era rico, bonito, famoso, inteligente, né? Esses personagens de novela, parece, né? Loiro, quase 2 metros de altura, né? Daí ela resistia aos encantos dele, perguntaram, né, para o Divaldo, assim, ele que não resistia aos encantos da Joana de Ângeles, né? Porque Jung também tinha mediunidade. Não sabemos até que ponto ele sabia discernir quais espíritos estavam junto dele, né? Mas algum acesso ele tinha conforme as suas biografias. Os espíritos de Jung, eu me deparei com um livro muito difícil de Jung, eu acho que é um dos mais difíceis, chamado Aion. E são sobre os Aions, ou Eons, como são chamados no termo grego. Aion, se nós formos traduzir no grego, quer dizer muita coisa. Uma das traduções é era, uma era, ou um grande tempo, ou um grande período. Aion pode ser um período de vida de uma pessoa, Aion pode ser também fluido vital. Então era dito lá nos livros da Ilíada de Homero, que quando morria um personagem, dizia que o Aion saiu dele. Ele perdeu o Aion, perdeu o fluido vital. Ou foi roubado o seu Aion, aí a pessoa morreu. Ela ficou desvitalizada. Então é o tempo de uma pessoa, mas geralmente são grandes eras, às vezes quer dizer infinito. Mas então nós temos que Aion são grandes períodos de tempo. Assim como nós temos a nossa cultura atual,
brasileira em 2025, do Ocidente, que é uma cultura marcada pela inteligência artificial, esse surgimento, pela tecnologia, pelas redes sociais. Isso é chamado de Zeitgeist, o espírito de uma época, no alemão, né? Zeitgeist, quer dizer espírito da época, espírito do tempo. Mas nós temos um grande período, então seriam os aios das eras, períodos muito maiores. Então Jung, ele fica atento à chamada psicologia dos aios, psicologia das eras. E ele fala que são estados psíquicos, mudança do psiquismo do ser humano, mudança da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de logicar e sentir. Ele vai falar, por exemplo, que o aio da antiguidade, antes de Cristo, é o aio punitivo. No Antigo Testamento, em que amávamos a Deus porque estávamos morrendo de medo, meus amigos. Era um Deus punitivo. Eu já vi pessoas falando que Deus evoluiu desde então, né? Ele era punitivo lá atrás. Eu acho que é a nossa percepção de Deus, meus amigos, que foi se modificando. Kardec nos fala sobre isso. Porque os espíritos da codificação, sem usar esse termo, eles falam na psicologia das eras, no livro dos espíritos, da Gênese, não com esse nome. Tá? Eles não falam psicologia das eras com esse nome, mas eles estão falando de uma divulgação do ser humano. Então, que era natural naquela época nós percebemos a Deus dessa forma. E Jung vai dizer que o Cristo inaugura um novo aio, uma nova era. E aqui ele vai trazer cálculos que eu não vou saber introduzir aqui, para falar que isso, inclusive, tem um correlato astronômico. A ciência astronômica, mesmo até um materialista que estuda astronomia, vai falar sobre o aio de peixes, que é o aio que, surpreendentemente, é uma época astronômica, surpreendentemente, começa no período de Cristo, olha só. E termina, sabe quando? Agora. Quando eu digo agora, eu estou falando do dia do aniversário de São Tomé, São Tomé, desculpa, de Dom Tomé. Eu estou falando de santo. Mas eu estou querendo dizer mais ou menos o período que nós nos encontramos. Essa era astronômica. Né? E ele vai nos dizer, então, que o aio do período do Cristo é o aio da guerra. E um nos diz isso. É o aio da guerra. E que o aio seguinte, segundo cálculos psicológicos, tá, meus amigos? O Jung, ele faz cálculos assim como a individuação, que é o aprimoramento psicológico de uma pessoa, vai levando ela a integrar opostos, vai levando ela ao amadurecimento psíquico. Ele faz uma previsão em termos de amadurecimento psicológico do mundo. Ele diz o seguinte: se a humanidade não se exterminasse numa guerra nuclear, no final do século XX, Jung, ele viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é a Guerra Fria, né? Então ele tinha esse olhar bem atento a essa destrutividade do ser humano. Ele dizia o seguinte: caso a humanidade não venha se destruir, o futuro da humanidade é marcado por um novo nível de compreensão, um novo status psíquico da humanidade, nesse tempo de Cristo. Um novo status, o que é um novo status psíquico? Um novo patamar psicológico da humanidade. Do homem interior. Ele chamava que essa nova era seria a era do Espírito. Ele chega a dizer isso. Ele diz o seguinte: que acabaria a era do Cristo, vai chegar ao fim da era do Cristo. É o que eu dizia, vai acabar o período do Cristo. E antes, meus amigos, que eu saia daqui a pauladas, vou lembrar que nós estamos na Casa Espírita e estamos todos buscando a nossa transição evolutiva. Tá? Eu concordo que vai acabar o período do Cristo na colocação do Jung. É que na colocação dele, depois do período do Cristo, nós entraremos no período que nós vamos viver no Cristo. Olha só, salvamos o Jung, né? E salvamos o palestrante, né? E sair vivo daqui hoje, né? Mas é bom que a gente está no centro espírita, então a gente não sai paulado, né? A pessoa só pensa assim: não, tudo bem, a obsessão espiritual. Né? Um dia ele vai ver que está obsediado e ele vai se dar conta e vai pedir atendimento. Daí nós vamos estar de braços abertos. Né? É assim que a gente deseja o mal dentro do seu espírito. Né? Ele vai ver. Né? Então eu estou salvo, né, meus amigos? Depois do período do Cristo, na verdade é o período do Cristo de fato. Né? É o período que, segundo Jung, eu acho que Jung deu cateco, né? Vocês não acham? E segundo Jung, nós entraremos no período que é vivido no Cristo. Porque ele diz o seguinte: o período do Cristo é o período em que as verdades degladiam-se entre si.
Tu traz uma nova luz e ela vai se combater com as trevas dentro do coração humano. É um período em que tudo se contrapõe, em que nada se dá sem lutas. Depois do período do Cristo, nós entraríamos numa etapa onde nós já vivemos tantos pêndulos históricos que seria um momento de integração, a grande síntese da humanidade. E eu vou deixar os espíritos, principalmente através do Divaldo e da Gênesis, para exemplificar isso. O que quer dizer essa dualidade? Seria síntese. No mundo, meus amigos, de provas e expiações, no mundo de provas e expiações, tudo se dá por grandes dualidades, propósitos. Ou é quente ou é frio. Ou é yin ou é grego. A pessoa na política, ela acha que o ser humano é uma esquerda e de direita, e querendo colocar o ser humano dentro de uma caixa dentro do outro, como se pudesse caber numa caixa, dessa forma. Será que no meu período de desenvolvimento psicológico, escolha da profissão, escolha de quem vai ser meu parceiro ou minha parceira no meu matrimônio, escolha da minha religião, será que eu devo fazer o que eu sinto ou o que a família deseja, ou o que a sociedade espera de mim? Se eu fizer somente o que a sociedade espera de mim, o que a família acha que eu tenho que fazer, eu não vou me desenvolver. Eu até posso fazer coisas maravilhosas, mas eu vou ser só uma máquina de repetição, eu vou ser um robôzinho, eu não vou desenvolver a consciência. Você é a Maria vai aos outros. Então eu não me torno um ser humano legítimo e vou ficar angustiado. Eu só faço o que a sociedade bate palma. Eu posso fazer uma coisa ridícula, mas se a sociedade bate palma, tá bom, não é? Então, muitas vezes eu preciso, assim como Francisco de Assis, ou com tantas pessoas no nosso processo de desenvolvimento, eu preciso calar dentro de mim que a sociedade espera de fazer aquilo que eu sinto da minha alma que eu devo fazer. E aí, eu me torno um psicopata. Porque se eu fizer só o que eu quero, vai dar errado. Então, e agora, meus amigos? A gente faz o que a sociedade espera ou a gente faz o que a gente quer? O que a gente faz? Não é fácil entender isso. É difícil, dá trabalho, dá suor. É que nem aquele meme que eu vi esses dias assim. Tá, eu combinei que eu vou reencarnar, vou perdoar os inimigos, vou me esforçar e vou evoluir espiritualmente. Tudo bem, mas eu vou reencarnar o todo. Então, entre fazer o que a sociedade espera e o que eu quero, eu vou ter que fazer um pouco de cada. Eu vou ter que encontrar uma equação pessoal. Eu vou muitas vezes ter que calar a sociedade e fazer o que eu desejo, mas esse meu desejo tem que se adaptar à sociedade também, porque senão eu vou ficar um monstrinho. Eu vou querer fazer só a minha vontade. Eu vou precisar, às vezes, falhar com a sociedade e buscar, mas qual que é a minha vontade? O que eu desejo de fato? Mas a partir daí eu vou tentar transformar isso num produto para a sociedade também. Eu vou trazer talvez um produto diferente, algo original, uma nova ideia, um novo pensamento, que é o meu jeito de ser, eu vou ser de um jeito diferente. Eu posso ser parecido com todo mundo, mas do meu jeitinho, com as minhas escolhas, assumindo a responsabilidade das minhas escolhas. Então, no mundo de provas e expiações, indivíduo e sociedade, espírito e matéria, e aí, o que a gente vive, meus amigos? Vivemos o espírito ou vivemos a matéria? O que a gente faz? Apesar dos espíritos nos dizerem que o mais importante é o desenvolvimento do espírito, não se dá sem o valor da matéria. A gente tem que encarnar e tem que valorizar a matéria como carro do espírito. Então, o conflito entre espírito e matéria fala muito mais da nossa infantilidade psicológica, agora falando da psicologia do espírito, da nossa imaturidade, do que realmente de algo que é uma lei dada. Em termos históricos, nós não tivemos um período marcado pela religião acima da ciência, e depois um período em que a ciência impera e a religião entra no ridículo, não é? Nós tivemos, por exemplo, um período medieval, onde nada que viesse de uma instituição religiosa poderia ser questionado. E a lógica, a racionalidade e a ciência ainda está engatinhando. Precisou calar essa religiosidade mágica, essa religiosidade castradora, para que a ciência pudesse
principalmente através da Revolução Científica do século XVII, que começou a trazer uma separação entre ciência e religião, mas só separação, tá? Porque os grandes cientistas eram eminentemente religiosos e espiritualistas. Descartes, Newton, todos eles, Galileu, Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, todos eles eminentemente religiosos, espiritualistas. Mas depois, principalmente no século XIX, vai havendo uma oposição de fato. Primeiro uma separação, depois começou a existir uma oposição de ciência e religião, porque a ciência, a racionalidade começou a avançar muito mais, principalmente com a revolução industrial, com a técnica, né? Enquanto a religiosidade ficou presa no pensamento mágico. E aí, nós torcemos para qual time? Para a religião ou para a ciência? E aí entra Kardec, fazendo assim uma nova conexão entre ciência e religião. A fé raciocinada, ela é um dos instrumentos de uma nova conexão. Só para usar um pequeno exemplo de síntese, de opostos, porque a capacidade de sintetizar opostos vem da maturidade psicológica. Então Jung nos dizia que a era do espírito é uma era em que não é mais marcada, não será mais marcada por uma visão unilateral, mas sim por uma visão abrangente, onde nós temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro e ver o valor do outro, mesmo quando o outro estiver equivocado. Mas Alexandre, como assim ver sempre o valor quando estiver equivocado? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Alguém já fez uma oração para todos aqueles espíritos que enlouqueceram quando eles tiveram algumas coisas que nós tememos, algumas coisas que nós desejamos? O que nós tememos? Vamos pensar em predestinação, por exemplo. O que nós tememos? Fome, pobreza, humilhação, sermos diminuídos diante da comunidade internacional. O que nós desejamos? Loucos, glória, crescimento econômico, crescimento político, uma valorização da nossa cultura. Tudo bem. Tem um problema em temer o que nós tememos e tem um problema em desejar essa valorização? Não tem problema nenhum. As duas coisas podem ser feitas de forma espiritualmente destrutiva. E as duas coisas podem ser feitas por elevação. Então nós já oramos em algum momento para os nossos irmãos que se perderam da experiência do nazismo, em que a Alemanha afundou psicologicamente nas sombras da Primeira e Segunda Guerra Mundial, passou por uma recessão econômica seríssima e se deixou levar pela monstruosidade espiritual do próprio ser humano. O orgulho nacional virou sede de vingança, virou um pensamento assassino, não é? Já não vimos inúmeros documentários sobre os campos de concentração, onde os nossos irmãos alemães se deixaram transformar em monstros, destruindo judeus, destruindo etnias, ciganos, os outros países que invadiram, como a Polônia, a União Soviética, a França. Então vimos se tornarem verdadeiras bestas humanas, justamente defendendo que seria o orgulho nacional. O crescimento econômico do nazismo na Segunda Guerra Mundial é tremendo. Se a gente olhar aqueles poucos anos, somente o crescimento econômico, só para ver como não vale a pena nós ficarmos presos ao materialismo, né, pessoal? Porque, claro, o crescimento econômico de qualquer nação é muito bem-vindo, mas as custas das almas daquela nacionalidade é muito delicado, né? Então, o que seria uma visão compreensiva? Primeiro, compreender que essa experiência psicológica terrível que levou à Segunda Guerra Mundial é uma experiência da alma humana quando tomada pelo orgulho, pela vaidade, pelo radicalismo. Segundo ponto, psicológico e espiritual que a gente pode tirar daí. Qualquer um pode cair nisso. Agora, no passado, daqui a 2000 anos, podemos cair nisso. A nossa alma, como que a nossa alma vai estar vacinada da nossa sombra, da nossa sensibilidade? Somente nos educando.
nesse sentido, se nós formos estudar pré-Primeira Guerra Mundial, o preconceito está pela própria pena. Existe um político muito famoso, chamado Cecil Rhodes, que era inglês, antes da Primeira Guerra Mundial. Ele dizia o seguinte, que hoje fui às ruas e vi o povo pedindo pão. A nossa nação precisa de uma guerra, por mais injusta que seja. Olha só. Olha só o pensamento que era comum naquele momento. Inclusive, pré-Primeira Guerra Mundial, era natural na cultura daquela época, a crença, era natural a crença de que o homem só se tornava homem depois de ir para a guerra. Era um ritual de passagem. Porque nós tínhamos ali uma geração que o avô lutou nas guerras napoleônicas, que os pais haviam lutado, por exemplo, nas guerras franco-prussianas. E nós tínhamos uma geração que não tinha ido para a guerra. E aí se iniciou aquele momento, um episódio muito triste da história da humanidade. Então, o que vem nos trazer uma nova era? Um momento em que o amadurecimento psicológico nos leva a compreender um lado oposto. A gente sempre vai precisar do lado oposto, ponto contra ponto. Materialismo, material, e o espiritual. O quente e o frio, a família e a sociedade. Qual é a mãe ou qual a avó não vai ter sentido algum momento da vida assim, olha, eu amo aquelas criaturas. Mas de momento dá vontade de chorar, eu quero viver minha vida também. Não é fácil para as mães, por exemplo, serem englobados pela experiência do materno, assim que nasce o bebezinho, e depois ter que retomar a esposa, a mulher, a trabalhadora, a estudante, várias facetas da própria personalidade que precisaram ficar de lado para cuidar da criaturinha. Então tem uma hora que a mãe é toda a dedicação para a criança, mas psicologicamente nós entendemos que ela vai adoecer se ela não tiver um momento que ela vai ter um momento para ela. Ou seja, são opostos novamente. Viram isso? Nós temos aí a dinâmica de opostos. E psicologicamente, se nós não tivermos a capacidade de fazer o movimento de ponto contra ponto, nós adoeceremos. É por isso que a transição planetária, meus amigos, agora sim, puxando os espíritos novamente, é o momento de grande síntese. Que todos os excessos da humanidade foram vividos. Todos os excessos. Ciência do lado, religião do outro. Aos que pecam pela falta de pudor e aos que pecam pelo excesso de pudor. A psicologia no passado falava das neuroses geradas pela castração da sexualidade. E hoje há uma liberação da sexualidade e o sujeito continua neurótico, continua ansioso, continua doente. Então, nem a castração nem a liberação, vejamos que tem os opostos. E a pessoa tem que saber, às vezes, se preservar, e às vezes ela tem que saber flexibilizar. Como que ela faz uma coisa com a outra? Vejamos que é tudo ponto e contra ponto. E essa capacidade espiritual, ela faz parte de uma nova humanidade, de uma nova concepção do ser humano. E aí o Espírito Manuel Toledo Miranda vai nos dizer o seguinte, lá no livro Posição Mariana, nós estamos vivendo um momento em que vem para a encarnação várias máculas do passado espiritual, de vários povos, de várias nações, todos aqueles conflitos do passado, das guerras entre países, tudo isso está no consciente e vem para fora para ser elaborado, para ser limpo. É descrito, por exemplo, que tamanho é a assessoria dos espíritos superiores, a nossa família planetária, que a vibração, as energias positivas, elas vão aumentando em torno do nosso planeta. Isso faz com que as sombras saiam da superfície. Então, que sombra é essa que vem da superfície? Vários atavismos do nosso passado espiritual, várias concepções. Então, o espírito vem encarnando, daqui a pouco tem espíritos que vão encarnar há séculos. Não tinha daqui a pouco, até pouco tempo, uma moda que a Terra era plana, então, será, eu descobri, será que não tínhamos ali, talvez, espíritos que, as últimas vezes que reencarnaram, não era essa a concepção de mundo, de que a Terra seria plana? Olha quantos
fala muito do feminismo, e há pessoas que defendem, pessoas que são contrárias, e há também o feminismo do alma, e há muitas vezes o ódio também vincular. Será que não temos aí espíritos que já foram também homens violentos reencarnando em corpos femininos, a fim de poder também edificar de uma outra forma? Porque a reencarnação está dessa forma, nós compreendemos isso através dos espíritos. Que aquilo que nós, de alguma forma, criamos de problema da humanidade, nós temos a alegria de sermos parte do remédio depois do futuro. Sermos parte do remédio. Ou seja, será que o psicólogo ainda não atuou muitas pessoas psicologicamente no passado? Então é natural que nós estejamos vivendo um momento que todos os conflitos e todas as dores venham à tona na humanidade. Isso vai gerar duas coisas: uma capacidade, uma possibilidade de solução, mas também é natural que as coisas fiquem intensas, que venha a tensão, que venha a dificuldade, que venham dores, conflitos. Kardec perguntou aos espíritos na Gênese e nas obras póstumas sobre os sinais da transição da verdade. E é dito que seria um momento em que as coisas ficariam muito confusas, com muitos conflitos pessoais, com muito suicídio e enlouquecimento das pessoas, principalmente das crianças. E por incrível que pareça, há estatísticas terríveis de suicídio infantil que não são divulgadas, porque o suicídio ele não é divulgado. Quanto mais se divulga, pior. Tem um efeito chamado efeito Vera. Ele tem um efeito muito desastroso sobre o psiquismo. Então a divulgação, as campanhas, elas têm que ser muito cuidadosas. Até anunciar o suicídio não se noticia, a não ser que realmente já se saiba, chega no grande público, né, que houve uma fatalidade, foi algo tão terrível dessa forma. Então realmente é um momento em que as coisas são muito frágeis, e o entendimento do ser humano acerca da própria realidade é um momento delicado, é um momento difícil, mas já é esperado pelos espíritos. Por incrível que pareça, está tudo certo. É um momento de dificuldade porque nós estamos vendo ainda o lodo saindo para fora. Quando eu digo lodo saindo para fora, eu não estou falando aqueles que pensam assim, né, pessoal? Aqueles lá, daquele partido, daquele país, daquela etnia, daquela religião, daquele pensamento, daquela filosofia, que pensam dessa forma terrível. É um lodo nosso mesmo, tudo meu, tudo de todos nós. É o nosso lodo psicológico, é a nossa transformação. Porque estar na Terra, meus amigos, é uma transformação psicológica intensa para o espírito. É uma transmutação das nossas almas. Sabe que uma coisa que eu paro às vezes para pensar é o seguinte: desde as primeiras vezes que eu li Kardec, por que se chama regeneração? Por que nós temos um mundo primitivo, mundo de provas, expiações? E por que esse terceiro nível, nessa divisão que é apenas didática, né, não é tão dividido dessa forma, mas é um didatismo que os espíritos usam? Por que se chama regeneração e não fase, sei lá, fase da alegria, fase Byron, Platinum, sei lá, tirar o nome da moda? Por que é regeneração? O que é regenerar? Se já é uma fase superior, porque é alegria. A gente imagina, né, o aluno que sai do colégio para a faculdade, bom, ele está mais potente, ele está mais senhor de si. Por que ele está se regenerando? Foi tão difícil assim a fase anterior? Regeneração. Já dá a entender que algo saiu errado no meio do caminho. Que nós nos perdemos no momento da verdade. Que no mundo de provas e expiações, o sujeito ele precisa experimentar, por mais que ele é. É o treino da utilização do livre-arbítrio. Utilização do livre-arbítrio não quer dizer só acertar com os outros. E graças a Deus existe a lei biológica da reencarnação. Porque nós erramos, nós insistimos no erro, insistimos mais um pouquinho e vamos sentir vontade de novos ares, vontade do amor, do perdão. Não há espírito nefasto que não vá sentir o vazio existencial, a vontade de amar, de perdoar, o cansaço
cansaço, o mal cansa. O mal cansa. E o mal não é somente a perversidade, o mal deliberado. O mal também são os equívocos, né? De certa forma. O mal é o nosso egoísmo. O mal é quando nós insistimos ainda no nosso lado animal. Isso faz parte. É permitido? É. Pode. É bom então fazer o mal? Não. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho de fazer e desfazer, não é mesmo? Olha quantos espíritos que foram médicos, que utilizaram a ciência maravilhosa da medicina para praticar eutanases, abortos, médicos, aborteiros, que depois se encarnam imbuídos da luta pela vida, da luta pelo ser humano, de um valor maior emocional. Claro, almas arrependidas. Às vezes até inconscientes desse passado, alguns nem sabem que tiveram esse passado, outros sabem, através da recognição espontânea, mediúnica, ou através de algum contato com a mediunidade, de colegas, que tiveram seus equívocos do passado. Quantos generais orgulhosos que hoje são inteligências voltadas à caridade, ao bem e à harmonia. Isso que é maravilhoso em termos de reencarnação. Os mesmos monstros do passado são os ajudantes do futuro. É aí uma transição psicológica, um novo status psíquico da humanidade. Uma nova forma de conceber o mundo. E que é, segundo agora, vamos pegar a psicologia novamente, juntar com o espiritismo, é algo ínsito no ser humano, um instinto de elaboração, um instinto de evolução, você sabe disso? Assim como está em Kardec, está na psicologia. Tem um palavrão para chamar isso, um conceito que ele chama de individuação. Não é individualismo, tá, pessoal? É individuação, que é esse aprimoramento psicológico, que é poder olhar as coisas por prismas variáveis. Então, quando da briga das crianças, a gente fala tudo aí, a gente é da briga das crianças, e a gente, quando a gente vê que a criança pequena começa a brigar, um pediu o brinquedo, o outro não deu. A gente chama isso de terceira guerra mundial. Daí eles começam amorosamente a se pegar no pau, começam a se estapear, né? Amorosamente. E a gente pensa assim, se eu explicar para um, vamos lá, tu pode emprestar, como é que eu explico para o outro? Sim, tá, mas às vezes o outro pode não te emprestar e tu tem que lidar com isso. Tá lá, se tu explica para um, tu desexplica para o outro, né? Então tu perdoa tudo. Por quê? Olha só, porque a gente consegue fazer síntese, a gente consegue olhar os dois lados ao mesmo tempo. Claro que é fácil falando das crianças, né? Mas chega o período de eleição no Brasil, é um inferno na terra, né? Nós temos uma dificuldade de compreender as dores humanas, as questões, as idiosincrasias, e até como espíritas, às vezes achamos, sempre nas questões mundiais, não só no Brasil, a gente esquece que as filosofias, as políticas, os partidos, também as religiões, são perspectivas limitadas do ser humano, que tem a sua dose de luz e tem a sua dose de sombra, tem a sua dose de luz e tem a sua dose de sombra, e que lá se reunirão almas imbuídas do bem e almas imbuídas do mal. As duas coisas. E o meio termo entre as duas coisas é o que mais tem. Porque nós temos luz e sombra dentro de nós, meus amigos. Uma vez em encarnação a gente consegue ser um pouco malzinho, um pouco bonzinho, né? Às vezes a gente cede a nossa vontade de ajudar, e às vezes é o nosso orgulho, às vezes ao longo de um dia só. A gente consegue ir no mundo primitivo e no mundo de regeneração. Né? Agora nosso convite é fixar na regeneração, tá, pessoal? Esse é o nosso convite. Porque senão nós ficamos muito atentos ao equívoco do outro. Joana de Anjos vai falar do poder psicológico do Cristo. Jesus e a atualidade. Um outro livro é Jesus e o Evangelho na luz da psicologia profunda. Em que Jesus conseguia olhar, diz ela, que na sua percepção mediúnica profunda, o Cristo, meus amigos, ele percebia a sombra humana só passando o olho.
ele percebia a sombra humana. E ele muitas vezes chorava, lamentando por nós. Mas ele era capaz de nos compreender e nos amar, mesmo assim. Ele via a fera humana. Mas assim como ele via a fera humana, ele era capaz de olhar para os lembros e ver que logo ali adiante, se escolhesse, quando ali há muitas encarnações, esse dos lembros seria o Emmanuel também. Ele sabia que tinha um futuro naquela humanidade, porque a sabedoria do Espírito, tudo que hoje é lodo, amanhã será diamante. Está certo que tem lodo que vira diamante mais cedo, e tem lodo que gosta de ser lodo, e fica mais tempo adiando a própria felicidade, a própria autonomia moral, a própria autonomia espiritual. Mas isso também faz parte da nossa evolução. Então a transição planetária, meus amigos, é o momento que o caos se instala na Terra. Por quê? Porque tem que vir à tona. Há um momento, como nós lemos nos livros de transição planetária, como nós lemos na Gênesis, em que nesse novo status psíquico da humanidade, nem todos os espíritos na nossa família humana conseguem se adequar. E eles momentaneamente passam por uma coisa que é chamada transmigração planetária, que é quando nós encarnamos num outro planeta mais primitivo, para lá galgar os degraus que nós estamos galgando agora. Lá nós evoluímos mais rápido, porque lá a coisa está pior, é mais difícil. Aqui nós vamos nos tornando empecilho à humanidade que evoluiu. Mas lá, meus amigos, a coisa está tão feia que lá a gente é o aluno nota 10. Lá nós somos o aluno que sabe mais. Talvez nós não sabemos amar no patamar da Terra, mas lá no mundo primitivo, onde tudo é violência, tudo é agressividade, esse pouco amor que eu tenho é muito. Por isso que lá talvez nós sejamos os construtores de uma nova civilização. E vamos reencarnar inconscientemente. Do que eu tenho saudade? A gente não vai saber do que eu tenho saudade. Quem tem saudade do nosso mundo. E aí, depois que nós galgarmos conhecimento, nós podemos novamente reencarnar aqui, porque nós já vamos estar num novo patamar. Ou seja, é algo intenso, mas é algo que sempre fez parte. Isso sempre acontece. Transmigração planetária ocorre o tempo inteiro, mas dessa fase de transição isso ocorre mais. Ocorre, né, de uma forma mais famigerada. Mas por que eu estou trazendo esse ponto agora no finalzinho da transmigração planetária? Isso gera um desespero dos espíritos galgados ao poder, que acham que o significado da vida é imperar sobre os outros. E há um desespero. Emmanuel diz que isso se refere àquela colocação do Apocalipse de João, que diz nessa figura de linguagem mitológica, né, que Lúcifer, representando uma linguagem, né, um simbolismo, meus amigos, na última hora sentiria o desespero, não teria mais poder diante então, né, do Cristo na Terra, e liberto teria a vontade de colocar fogo na Terra. Isso representa algo instintivo de nós, quando estamos muito vinculados ainda ao nosso egoísmo, à vontade de vencer os outros, a um desespero de que no fundo nós sentimos que tem pouco tempo na Terra para viver assim. Então, inclusive, a obsessão espiritual dentro dessa hora faz parte, isso é esperado, isso é natural. Então, por acaso, o João Franco comentou, quase 10 anos atrás, né, que havia muitas casas espirituais caindo nesse momento, mais do que ele percebia ao longo das quase 100 anos da sua trajetória, muito mais, porque é um momento mais delicado, é um momento mais difícil, é um momento, meus amigos, é um momento desmistificado da nossa experiência, o perdão de Cristo. É um momento de darmos o testemunho através da compreensão. Nós não precisamos concordar com todos, isso seria até uma ingenuidade psicológica concordar com todos, mas é muito positivo a gente discordar. Tem coisas que são muito equivocadas, existe muita maldade, existe muito crime, e é saudável a gente discordar do crime. Mas odiar e destruir é outra história. Muitas vezes nós não vamos ter todos os argumentos racionais para vencer
conhecer o argumento do outro, mas é o momento de compreender, de amar, de perdoar. O Espírito Miramês, no livro Francisco de Assis, ele nos traz que, a grosso modo, nós poderíamos dividir as trevas da espiritualidade inferior, como eu dizer, a espiritualidade inferior somos nós seres humanos, tomados de raiva, os espíritos perfeitos, das obsessões espirituais, em dois tipos de obsessão famigerada. E é interessante como a gente também vê isso no livro Libertação do Deus. Entre os espíritos que defendem a liberdade, mas a liberdade é caótica, a liberação de todo e qualquer restrição da sexualidade, do respeito do ser humano sobre si mesmo, e que acha que o certo é deixar tudo acontecer. Seriam os espíritos vinculados ao caos. Mas há também nas regiões uraninas espíritos bem diferentes disso, que são os espíritos que defendem a ordem. E a ordem é algo muito importante, meus amigos. Ser espírita é que está em ordem, tá? A sociedade precisa de ordem. Mas na região uranina, na experiência uranina, seriam espíritos que defendem a ordem com violência, com agressividade. E esses dois grupos, dialeticamente falando, esses dois tipos se combatem na espiritualidade inferior. Eles também não se combinam, porque venhamos a concordar, em termos de espiritualidade inferior, saber cooperar é o que menos há, é o que menos recorre. Vejamos o quanto isso faz parte do pensamento. E às vezes, como espíritas, nós queremos aderir ao lado comum. Nós queremos aderir ao princípio de liberdade e outras vezes ao princípio de conservação. Em termos de princípio psicológico, as duas coisas são importantes: progressão e conservação. Nós precisamos das duas coisas. Mas será que ideologicamente eu por uma coisa ou por outra? Tanto faz desse ano, desde o respeito, desde que haja o intuito de fazer o bem. Havendo isso, meus amigos, não importa a bandeira da pessoa. Porque a bandeira de fato do Espírito é Cristo. É compreender que nós temos um mundo de provas e expiações em que, na matéria, tudo é meio curtinho mesmo. Porque não é a essência espiritual que está presente. Mas que nós devemos ter um olhar transcendental, um olhar para a alma, porque senão nós vamos cair na experiência destrutiva, como há muitos séculos nós estamos vivendo. Então nós poderíamos dizer que a psicologia da transição planetária, os aspectos psicológicos da transição planetária, é encontrar uma configuração psicológica humana de regeneração dentro de nós. E falar de regeneração, não é ser noção, não é falar daquilo que é muito distante de todos nós. É falar de ser apenas uma melhor versão de nós mesmos. De dar força para a nossa vontade do amor, do perdão, da regeneração dos laços humanos, porque isso é estar diante de necessidades psicológicas ainda mais importantes do que a fome e do que a sede. Porque assim como o corpo tem fome, tem sede, tem necessidades básicas, Joana de Ângeles vai nos dizer que a nossa alma precisa de perdão, precisa de amor. Meus amigos, tenho bastante tempo. Agradeço mais uma vez a caridade dos nossos ouvintes e como os nossos amigos pediram, vamos fazer a nossa prece. Vamos neste momento elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, rogar para que este amigo da alma possa estar conosco, auxiliar-nos na noite escura da alma a encontrar a luz na eternidade. Neste momento, estamos sendo assessorados por Francisco de
da religiosidade que encara mais uma vez, a fim de nos envolver na vontade de Deus, na alegria de fazermos parte dessa comunidade, que a nossa fé possa ser revigorada. Naquele momento, vivemos muitas vezes presságio de guerra, presságio de dor, de destruição, que possamos lembrar que Cristo está no meio, que possamos envolver a todas as criaturas no pensamento, no desejo, que no fundo dos seus corações possam sentir a intuição de Cristo nos seus corações. Este momento que às vezes nossos irmãos se encontram ensandecidos, embebedados pelo medo, pela vaidade, pela arrogância. Que os cânticos de felicidade dos apóstolos do bem, dos profetas do passado, dos médicos e dos humanistas do presente, possa cantarolar o seu pensamento, da sua consciência, em todos os lares, em todas as famílias, em todas as agremiações. Que os espíritos que hoje se encontram nos parecimentos das legendas, marcados ainda pelas ignorância, ou pelo desespero, pela doença, que esses irmãos possam encontrar o lenitivo nas suas almas, libertando-os das sombras do silêncio, e que a humanidade degenerada, que é uma realidade, que cada vez mais vai se apresentando e vai ganhando força e se realizando na Terra de uma forma diferente. Que a humanidade degenerada possa ser experimentada por nós nesta vida aí, como incentivo à nossa melhoria pessoal, como proposta do bem e como alegria do serviço. Agradecemos infinitamente a Deus e a Jesus, aos Espíritos protetores deste lar, assim como da Associação de Espíritos, e rogamos que os nossos irmãos do Tomé possam seguir na sua trajetória